No vídeo de hoje eu vou ajudar você, designer, a ser o seu próprio mentor. E eu vou fazer isso contra o meu próprio interesse, porque para quem não sabe eu trabalho com mentoria de processo comercial para designers. Bom, o que me motivou a fazer esse vídeo foi que eu estou gravando um curso. É um curso que eu vou disponibilizar para os meus mentorados de ponta a ponta do processo comercial. E dentro das aulas desse curso eu fui jogando lá vários temas, várias coisas que eu converso no one-on-one, né, de um para um. E um dos temas que eu anotei, eu fui gravar agora mais cedo, e eu falei assim, cara, esse tema aqui é muito importante, ele é fundamental, e eu acho que se eu trouxer ele para o YouTube, claro, eu não vou trazer aqui do jeito que eu trouxe lá na aula, certo? Mas se eu trouxer para o YouTube, eu acho que muita gente vai ver valor, muita gente vai entender a minha forma de raciocínio, a minha forma de mentorar. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos, porque no fundo eu quero te ensinar como eu penso, te ensinar como eu mentoraria um designer que quer vender projetos, que quer fechar negócios, que quer, enfim, fechar projetos maiores, quer fazer calls de vendas, quer falar com clientes, quer dominar a parte de processo comercial. E a palavra central para o tema desse vídeo e para essa metodologia que eu vou te passar é a palavra gargalo. E talvez você já tenha ouvido essa palavra sair da boca de alguns marqueteiros, de algumas pessoas que falam sobre vendas, mas eu quero trazer aqui a perspectiva de procurar gargalos você mesmo. Porque quando eu estou numa call de vendas, quando eu estou numa mentoria, quando eu estou conversando com algum possível cliente, quando eu estou falando de trabalho, a minha cabeça está sempre voltada para pensar nos limitantes, nos gargalos. E eu acho que isso me dá uma grande vantagem, que é a vantagem de saber aonde eu vou alocar o meu tempo, aonde eu vou alocar o meu esforço e o que eu preciso fazer para então alargar aquilo que impede o meu crescimento. Então, o gargalo, né, na definição comum, é aquilo que regula a passagem, né, que diminui a passagem, que estreita, então, um tubo, um cano, alguma coisa desse tipo. Se a gente tem, então, no nosso negócio, uma máquina de vender, um processo de vendas, um processo comercial, a gente tem que identificar as partes desse processo comercial. E dentro da nossa metodologia, da mentoria à ordem, a gente tem 3 grandes etapas, que é o posicionamento, a parte da marca, pensar a empresa, pensar o nicho, pensar o público, entre outras coisas. A gente tem a captação, que é onde a gente de fato coloca o posicionamento em jogo, né? A gente coloca esse posicionamento para funcionar. E a gente tem, então, a terceira fase, que é a etapa das vendas, né? Essas 3 juntas é o processo comercial de maneira, claro, macro, né? De maneira vista de cima, sem muitos detalhes. Conforme a gente vai dando zoom, a gente vai aproximando cada parte, a gente vai vendo que dentro de captação você tem as fontes de captação, você tem o processo de qualificação, o processo de aquisição, entre vários outros. Na mesma coisa a parte das vendas, né? A gente tem a parte dos agendamentos, das objeções, do pitch, então várias coisas que estão dentro dessas etapas, né? Quais são, então, os 3 gargalos que a gente pode identificar e que você pode pensar na sua operação e que você pode, então, entender que você tem eles e começar a resolvê-los? São os gargalos nessas 3 partes. Então, o primeiro gargalo é, você tem uma marca, você tem um core business, você tem um centro orientador daquilo que você faz, você deixou claro o tipo de público que você quer atender, as dores, os medos, os desejos, você tem um nicho, você consegue se comunicar com clareza com uma parcela pequena, né, do mercado, daquele mercado que você quer atender? Você resolve algum tipo de problema que é útil? Você tem uma boa oferta? Se sim, você não tem um gargalo na parte de posicionamento. Se você respondeu não para essas perguntas, então você tem um gargalo, né? E aí você precisa estudar mais sobre branding, você precisa estudar mais sobre marca, você precisa então abrir esse gargalo. Beleza, vamos supor que você tem marca, que você tem estratégia, que você entendeu os fundamentos de um negócio. Maravilha! Você está conseguindo colocar esses fundamentos em prática? Você está produzindo conteúdo? Você está anunciando? Você está abordando? Você está escrevendo texto? Você está com a sua newsletter? Você tem formas de colocar esse posicionamento em prática para adquirir novos clientes? Se não, você tem um gargalo na parte de aquisição. E o terceiro elemento, que é a parte de vendas, beleza, você está adquirindo clientes, você tem uma marca, está adquirindo clientes correspondentes a essa marca, mas você não está conseguindo de fato vender para eles. E aí pode ser várias coisas, né? Pode ser que você não sabe conduzir uma call de vendas, pode ser que você não sabe o que dizer, pode ser que você não tem um processo de negociação muito claro, pode ser, enfim, dentro desse universo várias e várias coisas, né?
Mas o que eu quero explicar para você nesse vídeo é que esses 3 gargalos, eles são os mais importantes para você analisar. É o processo de definição, de aquisição e de fechamento desses clientes. E um estúdio, um negócio de design, ele precisa ter esses 3 eixos funcionando de uma forma muito fluida, certo? Muito coerente. Eles precisam estar funcionando de uma forma muito harmônica, certo? Se você tem uma captação boa, uma marca boa, uma captação boa e um processo de fechamento bom, você está vendo o dinheiro, você está vendo os projetos serem fechados, você está vendo a demanda pelo seu estúdio, você está vendo a demanda pelo seu negócio. Perfeito? Você não está sonhando com o próximo passo, você não está querendo o próximo passo, você já está no próximo passo, você já está trabalhando para isso. E eu acho que essa metodologia de pensar os gargalos, ela é muito eficiente para te dizer aonde você está errando. Porque às vezes a gente tem tempo, a gente quer trabalhar, a gente quer dar esse próximo passo, mas a gente não sabe o que fazer. E quando eu estou diante de um mentorado, quando eu estou diante de um cliente, o que eu busco fazer é encontrar esse limitante, é encontrar esse gargalo e, dentro daquilo que eu conheço, dentro daquela que é a minha experiência, alargar esse gargalo, né? Então, eu acho que essa é uma forma muito essencialista, talvez, de pensar. É realmente chegar na raiz daquele problema. E a partir do momento que você abre esses gargalos, vão surgindo outros. Então, por exemplo, eu alarguei o meu gargalo de aquisição de clientes, estou vindo com muitos clientes, mas o meu gargalo de qualificação ele continua pequeno, então eu tenho que aumentar o meu gargalo de qualificação, né? Então eu preciso melhorar o meu processo de qualificação, preciso melhorar o meu SDR, enfim. Beleza, melhorei a aquisição, melhorei a qualificação. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso melhorar o fechamento. Então, a partir daí, a gente consegue, então, ir dando esses passos e melhorando, né? É claro que os gargalos sempre vão surgir, sempre vão existir e tudo mais. Mas você pensar negócio dessa maneira, eu acho que te poupa tanto tempo, tanta dor de cabeça, tanto trabalho e torna a resolução dos problemas mais assertiva. Se você é um cara que pensa muito, que é meio overthinker e tudo mais, o que acontece? Você está sempre, quando encontra um gargalo, você está sempre voltando para o teu lugar confortável. E designer comete muito esse erro, eu cometo muito esse erro. Eu não estou vendendo tanto quanto eu gostaria, deixa eu melhorar o meu design, né? É aquela velha história, que inclusive eu aprendi com o Lona, né, essa analogia, que quando você é um martelo, tudo parece um prego, né? Se você é um designer, tudo parece um problema de design. E não necessariamente é. Quando você começa a olhar os gargalos, você começa a entender, o meu problema não é que o meu design é bom ou ruim ou limitado, etc. O meu problema é que eu não tenho cliente. Eu estou indo atrás dos clientes? Não, então esse é o meu gargalo. Eu tenho que ir atrás dos clientes. Né? Então, você fazer esse processo com você mesmo, você parar um tempo, pegar um papel e pensar, ou mesmo ficar em silêncio, né? Ou, sei lá, gravar alguma coisa, tipo um podcast para você mesmo, assim, só falando em voz alta as ideias, vai te trazer muita clareza sobre o próximo passo, sobre aquilo que você realmente precisa fazer. E pensar nesses termos de gargalos evita você ir para aquele lugar confortável que você sempre vai e achar que todos os problemas são um problema de design, um problema de comunicação, quando na verdade não são. E aí, a partir desse ponto, você pode se perguntar uma coisa. Identifiquei o meu gargalo, identifiquei o meu lugar comum e, enfim, já sei o que eu preciso melhorar. Aí a questão que fica existem geralmente 2 formas de você dar esse próximo passo mais prático, né? Identifiquei o gargalo, que é uma coisa bem intelectual, assim, que você pensa, né? E agora tem uma questão prática. O que eu vou fazer diante desse gargalo? E aí eu vejo 2 grandes opções. A primeira é a opção de ir estudar mais. Então, eu não sabia que existia esse negócio de qualificação. Estou ouvindo pela primeira vez agora esse termo. Eu vou atrás de qualificação. Eu preciso aprender o que é isso. Eu vou jogar isso nos modelos de linguagem, eu vou jogar isso no GPT, no Grok, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou entrar na Amazon, ver os livros de qualificação, vou comprar os top 3 livros mais importantes sobre esse assunto, vou me debruçar sobre isso, vou ler, vou estudar, vou pesquisar quem ensina a qualificação e vou, de alguma maneira, aprender com esses caras e eu vou dominar esse assunto. Então, essa é uma forma muito inteligente de lidar com a coisa, quando você precisa de mais informação. Mas existe ainda um outro jeito, que é o jeito de direcionamento, que é principalmente para aquelas pessoas que não têm muito tempo de fazer isso, que eu falei, né, de buscar esse conhecimento, e querem algo mais personalizado para elas em específico. E aí é nesses casos em que uma mentoria ajuda muito.
Por quê? Porque o papel do mentor não é te trazer necessariamente mais informação. O papel do mentor é te dar um direcionamento. É você sentar com um cara mais experiente que você e falar para ele assim, olha, o meu problema é tal, tal coisa, eu tenho essa e essa dificuldade, o que eu faço a partir de agora? Então, o processo de mentoria ele é um processo que se enquadra na segunda categoria. Na primeira categoria, você tem os cursos, você tem as aulas, você tem os livros, você tem os modelos de linguagem que vão te ajudar a absorver mais informação, a ter mais informação. Mas muitas vezes você também precisa de direcionamento, você precisa de estrutura, você precisa sentar com alguém, conversar e simplesmente passar as suas dificuldades, né? O meu produto, né, Mentoria Ordem, ela está dentro dessa segunda categoria. Inclusive, se você precisa desse meu direcionamento, se você quer conversar comigo, ou se você quer entrar na minha mentoria e ter esse direcionamento individual comigo, você pode preencher o primeiro link aqui da descrição, né? Agora, se você tem essa dificuldade de informação, você pode também olhar na descrição e adquirir os produtos mais de entrada que a gente tem. Você pode comprar os livros que a gente indica. Você pode aprender comigo no meu Substack, aqui no meu canal do YouTube. No meu Instagram, não necessariamente, porque lá é mais estilo de vida, né? Mais outras coisas. Mas enfim, então eu queria te trazer esse insight, essa ideia, essa ferramenta poderosa, que é enxergar os gargalos, certo? Então, se você quiser esse direcionamento novamente, você pode preencher aí o link da descrição e ser muito bem-vindo aí dentro da mentoria, tá certo? A gente vai entrar em contato com você, você vai falar com o meu SDR, e aí, se houver encaixe, se, enfim, você tiver pronto para isso, a gente vai marcar uma reunião e aí eu te apresento a mentoria de fato, né? Mas sem compromisso. Se você só quiser preencher para ver o que seria melhor para você, né, dentro dos produtos que a gente oferece, as soluções e tal, a gente vai te direcionar. Então, independente se você acha que é para você ou não, preencha aí o formulário que está na descrição do vídeo, beleza? No mais, acho que é isso. Se você está com algum gargalo, está com alguma dificuldade, algum problema, pode deixar um comentário aí, eu vou tentar responder todo mundo. O mais detalhado que você for, melhor. Beleza? Tamo junto.